Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael Della Lastra e eu sou o cofundador da Academia dos Cabeleireiros Empreendedores Internacional. Bem-vindos ao Seminário de Empreendedorismo. Eu sou cabeleireiro há mais de 30 anos, 20 anos ministrando cursos e 10 anos fazendo consultorias e cursos especializados para cabeleireiros, tanto em cortes como colorimetria, visagismo, administração, gerenciamento, mas o meu foco sempre foi e sempre será valorizar a profissão para que o profissional cabeleireiro tenha mais ganhos e deixe de trabalhar simplesmente para ganhar pouco. Então, se você quer dicas de empreendedorismo e quer aprender como ganhar mais, não perca todas as aulas desse seminário de empreendedorismo. Hoje vamos falar sobre educação financeira, tá? E eu tenho uma pergunta para vocês. Se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo viveria com o que você tem guardado ou com outras fontes de renda? Quanto tempo você viveria com o mesmo padrão de vida que você tem hoje se você parasse de trabalhar? Se você parasse de atender as clientes só com o lucro que o salão te dá, por exemplo, sem você trabalhar. Ou se você por acaso fechasse ou vendesse o salão com outras fontes de renda, poupança, investimentos, imóveis de aluguel, quanto tempo você conseguiria sobreviver se você parasse de trabalhar hoje? Uma semana, um mês, um ano, para sempre? E é disso que vamos falar agora. Todo esse seminário é voltado em dicas de empreendedorismo para que você possa um dia se aposentar e ter uma renda residual, inclusive é uma coisa que pode ser passada para os filhos, porque a maioria de nós cabeleireiros não podemos passar o que a gente ganha para os filhos, a não ser que eles sigam a nossa profissão. E mesmo assim, muitas vezes a cliente não se adapta ao trabalho dos filhos, então é uma profissão um pouco solitária com relação a isso. Mas vamos lá. Quais são os tipos de educação? Primeira de todas, a educação familiar, aquela que aprendemos em casa, com os nossos pais, com os nossos familiares. Aprender a ser educados, nos comportar, ter empatia pelos outros, saber cuidar bem da família. E essa educação familiar, aquela que aprendemos dentro de casa. Depois vem a educação formal, aquela que aprendemos na escola, seja no ensino superior, seja no ensino médio, no fundamental, numa universidade, pós-graduação. Esse é chamado o ensino formal. Você escolhe ali uma carreira e você vai aprender as nuances daquela carreira, caso seja uma faculdade, ou durante o ensino médio e o ensino fundamental, matemática, português, história. Esse é o ensino formal. E por último vem a educação financeira. Tá? A educação financeira é aquela onde temos que ir buscar esse tipo de educação, porque não se aprende na escola e não se aprende em casa. Por quê? Com quem aprendemos a lidar com o dinheiro? Isso, em casa. Tá? Então, aprendemos a lidar com dinheiro com os nossos familiares, com os pais, com os tios, né? Com a pessoa ou as pessoas que criaram as pessoas. Então, aprendemos a lidar com dinheiro com essas pessoas. E quais são os conselhos mais comuns que ouvimos? Vamos lá? Trabalhe duro. Muito bem, ótimo, trabalhar duro. Mas isso garante que você vai chegar em algum lugar na vida? Isso garante que você vai ter uma boa aposentadoria? Segundo conselho que ouvimos, guarde dinheiro. Muito bem, vale a pena guardar dinheiro? Vale a pena guardar uma coisa que perde valor ano após ano? Então não, guardar dinheiro não é um bom conselho. E se você é cabeleireiro ou cabeleireira, tem dificuldade em guardar dinheiro, porque como é um trabalho que entra dinheiro todo dia, é muito mais difícil se organizar. Então vou mostrar algumas dicas para vocês durante o seminário de empreendedorismo de como lidar com dinheiro e como trabalhar inteligentemente. Como ter sucesso na vida? Esses são outros conselhos que recebemos, né, dentro de casa. Como ter sucesso na vida? Qual é o principal conselho que as pessoas dão pra gente? Faça uma faculdade ou uma universidade. Hoje em dia isso não é mais garantia nenhuma, pelo contrário.
Tem muita gente que gasta uma fortuna, fica devendo para pagar depois, tem um diploma e não consegue um emprego, ou quando consegue um emprego péssimo, que ganha muito menos do que praticamente todos os cabeleireiros que eu conheço. Então, faça uma faculdade, não é garantia de sucesso na vida. Não quer dizer que não é importante fazer uma faculdade. Se você pode, maravilha, mas não é garantia. Consiga um bom emprego. Ótimo. Vamos lá, faz uma faculdade e consegue um bom emprego. Maravilha. E vai ficar o resto da vida trabalhando para os outros com os seus ganhos limitados? Não sei se é um bom plano. Trabalhe duro por décadas. Olha os conselhos. Faculdade, bom emprego, trabalhe duro por décadas, para quê? Para conseguir uma boa aposentadoria. Esse é um bom plano para você? Não, né? Se fosse, você não tinha virado cabeleireiro ou cabeleireira. Então, se você é cabeleireiro ou cabeleireira, você tem duas dessas coisas aqui. Consiga um bom emprego, porque a nossa profissão é maravilhosa, e trabalhe duro por décadas. Mas isso não dá garantia nenhuma de futuro. Então, fique comigo que você vai conseguir boas dicas de como melhorar essa situação. Então, esse plano também não é muito legal. Educação financeira é uma escolha, e se você é cabeleireiro ou cabeleireira, espero que você continue comigo para a gente saber exatamente quais passos você vai dar para que possa escolher melhorar a sua educação financeira. Vamos começar com inteligência financeira. Existe um autor muito famoso chamado Robert Kiyosaki, que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele define riqueza da seguinte maneira: riqueza não é definida de acordo com a quantidade de carros que você tem, com as casas, com as viagens ou barcos, tá? Riqueza não é isso. De acordo com ele, riqueza é liberdade. Eu coloquei aqui sobre viagem, porque eu gosto muito de viajar, tá? Mas riqueza é liberdade. Liberdade para você fazer o que você ama, seja ficar com a sua família, seja ter tempo de ir na academia, cuidar dos filhos, dar atenção para o marido, viajar. Pode riqueza também ser ter um carro, mas desde que você tenha liberdade para pagar esse carro e não viver em função do carro ou da casa. Então, muitos ensinamentos bacanas acontecem no livro do Pai Rico, Pai Pobre. É uma sugestão de leitura assim, imprescindível para qualquer pessoa que quer crescer na vida. Então, ele define riqueza como liberdade. E depois, ele escreveu um outro livro chamado O Fluxo do Dinheiro, tá? Então, a primeira lição hoje vai ser o seguinte. Esse livro aqui, a tradução livre seria O Quadrante do Fluxo do Dinheiro. Então, eu vou explicar para vocês o que esse livro ensina, tá? E vocês me ajudam me dizendo qual desses quadrantes vocês acham que vocês se enquadram. Vamos começar então. 4 quadrantes, e o primeiro deles é o quadrante do funcionário, tá? Quem é o funcionário? É a pessoa que seguiu aquele conselho dos pais, tá? Trabalha duro, ganha pouco, às vezes nem ganha pouco, mas é funcionário dos outros, então quanto mais ganha, mais o patrão ganha, tá? E trabalha por dinheiro. O que quer dizer trabalha por dinheiro? Ele troca o seu tempo, a sua força de trabalho por dinheiro, mas quem está ganhando mesmo é o empresário, o patrão daquela pessoa, tá? E é o que tem ganhos limitados. Mesmo se você for comissionado, essa pessoa tem ganhos limitados. Não dá para ganhar mais do que a pessoa que a contratou, tá? Do que o patrão. Então, esse é o funcionário. Alguns de vocês devem estar pensando, então eu sou uma funcionária porque eu trabalho para um salão? Não, eu acho que cabeleireiro nenhum é funcionário ou pode ser considerado um funcionário. Porque o funcionário tem um salário garantido, sabe quanto vai ganhar o mês que vem. Cabeleireiro nenhum sabe disso. E o funcionário, se não for trabalhar, não ganha, se atender mal ao cliente, não ganha. Então, mesmo o cabeleireiro que não é dono do salão, é um empreendedor ou é um microempresário dentro daquele salão. Então, esse é o quadrante do funcionário. O próximo quadrante é o quadrante do autônomo. O autônomo é aquela pessoa que costuma ter mais educação formal, fez a faculdade, fez uma universidade, costuma ser um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um contador, tá? Ou uma pessoa qualquer que trabalha por conta, tá? O autônomo, ele costuma ter mais educação formal, fez mais cursos. E o autônomo tem essa mentalidade.
Se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Então, raramente o autônomo consegue crescer muito na vida, porque ele quer puxar toda a responsabilidade para si. Então, ele costuma ser uma pessoa que trabalha sozinho ou com mais uma assistente, uma secretária, né? Esse é o autônomo. Ele tem muita dificuldade de expandir mesmo os negócios, porque ele está fazendo tudo. É aquela pessoa que abre a empresa, que fecha a empresa, que vai no banco, que vai no contador, que paga as contas, faz o pedido de produto. Esse é o autônomo, tá? Que resolve todos os pepinos. Essa é o quadrante do autônomo. Ele também não, esse daqui diferente do funcionário, não tem garantias. O funcionário tem uma garantia de salário, não tem garantia de futuro, né? De que vai ter aquele emprego para sempre. E o funcionário e o autônomo não tem garantia nenhuma. E com certeza o autônomo é o que trabalha mais que todos. Porque o funcionário tem hora para ir embora, mas o autônomo não. Ele fica na empresa até a hora que precisar, até trabalha 10, 12, 14 horas por dia, e não tem garantia nenhuma de que vai ter algum lucro lá no final do mês, tá? Esse é o autônomo. Depois é o quadrante do empresário. Quem é o empresário, tá? O empresário é a pessoa que contrata os funcionários e os autônomos. Então ele contrata os advogados, ele contrata o contador, ele contrata o engenheiro, ele contrata todos os outros funcionários. As pessoas trabalham para ele, mesmo se essa pessoa acha que trabalha por conta, na verdade ela está trabalhando para o empresário. Então o empresário é que tem as pessoas trabalhando para eles, tá? Então ele se preocupa, como ele tem gente trabalhando para ele, e ele quer gente boa trabalhando para ele se preocupa em aumentar os negócios da empresa. Então ele não pode ter a mentalidade do autônomo, a mentalidade de deixa que eu faço. Porque se ele for fazer isso, ele não consegue fazer os negócios da empresa crescerem. Então, ele contrata pessoas para fazer a maioria dos serviços, dos trabalhos da empresa, assim ele pode focar em fazer a empresa crescer, tá? No livro, o Robert Kiyosaki considera um empresário uma pessoa que tem de 200, 300, 500 funcionários para cima. É uma pessoa que se sair da empresa e ficar um ano sem aparecer na empresa, quando ele voltar, a empresa está melhor, igual ou melhor do que estava quando ele saiu. Aí você que é dono do salão estava pensando até agora, né? Até eu falar isso, eu sou um empresário. Não. Todos nós, cabeleireiros, sejamos donos de salão ou funcionários, estamos aqui no autônomo. Tá? Por quê? Porque o empresário ele pode estar fora da empresa, que os lucros da empresa e os ganhos dele continuam os mesmos, porque ele contratou pessoas para administrar a empresa dele. Então ele contrata um administrador, ele contrata um contador, ele contrata gerentes, ele contrata... Esse é o verdadeiro empresário. O que leva a empresa de uma maneira que, se ele precisar ter 2 ou 3 ou 5 ou 10 ou 50, ele consegue administrar. E infelizmente 99,9% dos donos de salão que eu conheço dependem deles mesmos para que o salão dê certo. Então vocês, assim como eu, estão nessa posição, na posição de autônomo, aquela pessoa que faz tudo pela empresa e que, se você não tiver na empresa, a empresa não dá certo. Quem tiver a oportunidade de ler na Academia dos Cabeleireiros Empreendedores Internacional a minha história com relação a isso que aconteceu comigo quando eu achava que podia ser empresário, tem uma história bem bacana lá para vocês, tá? Essa pessoa que é o empresário trabalha por liberdade. Não trabalha por dinheiro, trabalha por liberdade, tá? Quanto mais liberdade ele tem, mais rico ele é. Não quer dizer que vai ter uma fortuna entrando para ele todo mês, mas ele consegue fazer com que a empresa funcione sem ele estar atendente da empresa 24 horas por dia. Então isso dá mais liberdade para o empresário. E o próximo é o investidor. O investidor põe o dinheiro dele para trabalhar para ele. Ele investe nas empresas das pessoas. Seja numa pequena empresa, numa startup, numa empresa pequenininha, seja numa empresa grande, uma Microsoft, um Google, Apple, ações. Ele investe em outras coisas. Ele investe em imóveis de aluguel, investe em várias coisas. Ele pega o dinheiro e põe o dinheiro para trabalhar para ele. Ele não trabalha pelo dinheiro. Ele põe o dinheiro para trabalhar para ele. Esse cara põe as pessoas para trabalhar para ele.
E esses aqui trabalham pelo dinheiro. Olha a diferença. E isso é uma questão de mentalidade, não é de oportunidade. Você não precisa ser rico para poder mudar de quadrante. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Ele investe nas empresas dos outros e essa pessoa aqui trabalha com a cabeça. Não trabalha com os braços, com as pernas, trabalha com a cabeça. Põe o dinheiro para trabalhar para eles, tá? Então, quando você está investindo em investimentos, numa bolsa de valores, em imóveis, nas empresas de outras pessoas, você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você e você vai trabalhar com a cabeça. Então, esse aqui é o que tem mais liberdade de todos, tá? Vamos lá. A mentalidade de cada um deles. O funcionário procura emprego, estabilidade e benefícios. Então, ele costuma ter uma mentalidade menos arriscada, gosta de arriscar menos e, consequentemente, não vai conseguir exceder, não vai conseguir chegar num patamar muito alto na vida exatamente por essa busca por estabilidade que essa pessoa tem. Então, é uma questão de mentalidade, tá? A maioria dos cabeleireiros não se encaixam nessa posição, nessa situação, porque se você quisesse estabilidade, não tinha virado cabeleireiro. Nenhum de nós sabemos quanto vamos ganhar o mês que vem. Então isso aqui automaticamente já mostra que a cabeça já é de empreendedor, só precisa de alguns empurrõezinhos. O autônomo, essa é a maioria das pessoas, dos cabeleireiros que eu conheço, está nessa situação. Prefere fazer do que delegar. Então tem medo de dar uma escova para desde dar para uma escova para uma assistente fazer, até colocar alguém para ajudar a gerenciar, administrar o salão, porque não confia. Então, se você não consegue delegar, você acha que você tem que fazer tudo, você vai ficar preso nesse quadrante o resto da sua vida. Nunca vai poder ter 2, 3, 4 salões, ter um salão com muitos funcionários. Então, a gente tem que aprender como sair desse quadrante, tá? O empresário quer as pessoas mais inteligentes trabalhando para ele. Eu vejo muita gente que não consegue sair daqui, por quê? Porque a pessoa acha que ele ou ela tem que ser a pessoa mais inteligente da empresa, tá? O Robert Kiyosaki, ele fala, se você for a pessoa mais inteligente da sua empresa, você está ferrado. Você tem que contratar pessoas mais inteligentes que você naquele aspecto. Você tem que ter um administrador mais inteligente que você em administração. Você tem que ter um contador mais inteligente que você em contabilidade, um gerente, um recursos humanos e assim por diante conforme a empresa for crescendo. Não quer dizer que vocês têm que contratar tudo isso hoje, mas tem que contratar pessoas mais inteligentes que você sempre. Sempre. Esse é o empresário. E o investidor, ele quer que o dinheiro trabalhe duro para ele. Esse aqui quer que as pessoas trabalhem duro para ele. Esse aqui quer que o dinheiro trabalhe duro para ele. Eu vi uma coisa muito interessante na internet esses dias. Trabalhe duro pelos seus sonhos, senão alguém vai te contratar para que você trabalhe duro pelos sonhos dele. Então, pensa nisso, é uma lição muito importante, tá? Vamos lá. Esse lado aqui dos quadrantes, tá? Trabalham para os outros. Que outros? Os que estão desse lado. Já pararam para pensar nisso? Então esse lado trabalha para quem está desse lado, tá? E esse lado aqui trabalha por dinheiro. Esse lado aqui trabalha por liberdade. Então, mais importante do que dinheiro é liberdade. Não só um tipo de liberdade que você pode viajar, não ir trabalhar, não é isso, mas uma liberdade financeira, uma paz de espírito na hora de dormir. Uma coisa que você sabe que se acontecer alguma coisa com você, seus filhos vão ter como se sustentar. Se você ficar doente, quebrar uma perna, ou precisar tirar umas férias, se aposentar, o negócio continua, tá? Porque o que é conquistado desse lado aqui, desse lado, pode ser deixado para os filhos. O que é conquistado desse lado, na maioria das vezes, não pode, tá? Um advogado só pode passar os clientes para os filhos se eles forem advogados, um médico, um contador, um que quer que seja, tá? Um arquiteto, a mesma coisa. Então tem esse lado aqui, não tem nada para passar para os filhos. Então esse lado te dá mais liberdade porque você tem mais paz de espírito para trabalhar, tá? Então esse lado aqui pode ser deixado para os filhos. O que quer dizer isso? De que lado que você tem que estar? Tem que estar desse lado. E eu vou mostrar para vocês daqui para frente, nas outras aulas do seminário de empreendedorismo, como você, que é cabeleireiro ou cabeleireira, vai poder ficar do lado de cá, tá? Por que esse lado é importante? Dinheiro não faz uma pessoa ficar rica.
conhecimento dos negócios faz. A maioria dos cabeleireiros que eu conheço se importam somente em fazer cabelo e gastar o dinheiro. Não sabem administrar, não sabem cuidar da empresa, não sabem contratar, não sabem despedir, não sabem a hora de que tem que cuidar bem de uma cliente, não sabem a hora que a gente tem que pedir para uma cliente, por favor, procurar outro estabelecimento, porque ela não está dando certo com aquele negócio. Então, essa parte gerencial, administrativa do negócio é muito importante para todos nós. Não adianta ficar fazendo curso de platinado se você não sabe administrar a empresa. A maioria dos profissionais que eu vejo, estou vendo na internet, que é curso de loira, de platinado, já foi. Isso já foi, todo mundo consegue fazer uma loira bem feita hoje em dia. Obviamente está faltando muita gente saber cortar hoje em dia, né? Mas muita gente já sabe fazer uma loira, uma progressiva. Agora, como que você administra a sua empresa para que você tenha um futuro, para que você possa chegar em algum lugar, tá? Então, se você é cabeleireiro ou cabeleireira, você continue assistindo esse seminário. Essa foi a primeira aula. Vamos ter muitas aulas daqui para frente focando nisso e o que você pode fazer para aprender, porque o conhecimento dos negócios vai fazer você passar para esse lado, tá? O que você pode fazer para aprender e o que você pode fazer para expandir o seu negócio, crescer como profissional cabeleireiro e fazer o seu salão sem largar a sua profissão. Tá? Sem largar sua profissão, você tem uma mina de ouro na sua mão, que é o seu salão, e você vai aprender a fazer o seu salão te dar diferentes fontes de renda para que você possa investir em outras coisas, tá? E consequentemente sair do lado do funcionário ou do autônomo e passar para o lado do empresário, do investidor. Continue conosco. Academia dos Cabeleireiros Empreendedores Internacional. Então, a Academia dos Cabeleireiros Empreendedores Internacional é onde você vai encontrar todas essas aulas desse seminário e muitas outras dicas, não só minhas, mas de muitos profissionais competentes em como ajudar você a crescer na vida e ser um empreendedor de sucesso. Muito obrigado, espero por vocês na próxima.